Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui, e hoje a gente vai para mais uma aula do módulo de reumatologia. Doc, hoje a gente vai falar sobre a esclerodermia ou esclerose sistêmica, tá certo? Uma doença importante ali da reumatologia, rara, porém comum em algumas provas. Beleza, Doc? Como que vai funcionar essa aula? Primeiro a gente vai definir como que é a esclerodermia, né? O que é a esclerodermia, mostrar a fisiopatologia dessa doença, falar um pouco do quadro clínico dessa doença, do diagnóstico e, por fim, dos tratamentos que a gente pode fazer para ela. Beleza? Para começar, Doc, dá uma pausa, lê essa questão com calma, que depois a gente conversa lá no final da aula. Qual que é a definição dessa doença? Ela é uma doença autoimune, assim como boa parte das doenças reumatológicas, cujo alvo é a disfunção endotelial imunológica, que vai comprometer o tecido conjuntivo da pele, do sistema musculoesquelético e de outros órgãos do nosso corpo. Beleza? Então, principalmente o tecido conjuntivo da pele, Doc. Lembra que esclerodermia lembra derme, lembra pele, tá certo? É um dos principais focos dessa doença, mas temos outros sistemas que também são acometidos. Qual que é a epidemiologia dessa doença? Essa doença segue o padrão da reumatologia em geral, que é acometer mais mulheres do que homens. Em geral, mulheres de 30 a 50 anos, ou seja, mulheres novas, Doc. É uma doença de mulheres novas, essa doença aqui. Uma doença que é uma doença importante, que causa problemas na vida do paciente, mas geralmente acomete mulheres novas, beleza? Como que a gente classifica essa doença, Doc? A gente pode classificar de forma cutânea ou com a forma difusa, beleza? Como que é a fisiopatologia da esclerodermia ou da esclerose sistêmica? Ela tem um tripé, que é a autoimunidade, a vasculopatia e, por fim, culminando em fibrose. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Na autoimunidade, Doc, a gente vai ter, em geral, uma imunidade celular atuante envolvendo resposta TH2. Linfócitos TCD4 do tipo TH2 são ativados na imunidade celular dessa doença. Junto com isso, a gente também tem imunidade humoral atuando com alguns anticorpos específicos que a gente vai comentar aqui nessa aula. Isso, em geral, coexiste nessa doença. Então, tem imunidade celular e tem imunidade humoral, beleza? Junto com a autoimunidade, a gente tem um componente muito importante de vasculopatia, em que afeta as artérias de pequeno calibre e as arteríolas, que são menores ainda que artérias de pequeno calibre, com uma lesão endotelial inicial que pode ser causada por agentes infecciosos, traumas ou citotoxinas. Então, nessa doença, a vasculopatia, em geral, acontece após algum gatilho. Pode ser infeccioso, pode ser mecânico ou pode ser tóxico por algum outro componente, tá certo? Então, vasculopatia e autoimunidade geralmente vão culminar no terceiro elemento. Nessa vasculopatia, Doc, a gente vai ter adesão plaquetária, ativação da coagulação, prejudicando, portanto, a fibrinólise e culminando com inflamação. Tudo isso promove atividade inflamatória, que já estava exacerbada por aqueles outros componentes, e dano vascular. Esses dois componentes, vasculopatia, autoimunidade e os desdobramentos da vasculopatia e da autoimunidade, vão culminar no terceiro elemento desse tripé, dessa tríade, que é a fibrose tecidual, que é a consequência desses outros dois mecanismos, promovendo uma proliferação não controlada de fibroblastos e de miofibroblastos, que vão depositar a matriz de colágeno no nosso paciente, causando as alterações que a gente vai ver clinicamente. Então, como que é o quadro clínico incomum dessas faces da esclerodermia? Assim como as outras doenças reumatológicas, nós podemos ter sintomas constitucionais, ou seja, o paciente vai ter fadiga, vai ter astenia, vai ter perda ponderal, que a gente não vai explicar por outras causas e a gente vai ter que investigar junto com os outros achados que a gente vai ter. Agora, falando da esclerose sistêmica cutânea limitada, que é um dos tipos. Tem a cutânea limitada e a cutânea difusa. Na cutânea limitada, a gente tem um fator muito importante, que é o fenômeno de Raynaud, que acontece de forma longa duração e de forma precoce na doença. Então, o paciente é acometido por esse fenômeno de Raynaud de forma precoce. O que isso significa? Significa que, às vezes, o paciente vai ter fenômeno de Raynaud e não vai ter as outras manifestações da doença. Como que a gente vai saber que isso é esclerose sistêmica cutânea limitada e não só um fenômeno de Raynaud primário? É muito difícil a gente saber disso. E o que vai nos responder isso
é justamente o tempo de progressão da doença. Então, a gente vai acompanhar o nosso paciente clinicamente por alguns meses, por alguns anos. E essa progressão, se ela progredir ou se ela não progredir, é que em alguns casos pode nos direcionar para dizer se é só um fenômeno de Raynaud primário ou se é uma esclerose sistêmica cutânea limitada que ainda não teve seus desdobramentos, tá certo? Então, o fator tempo pode ser muito importante nessa condição reumatológica, tá certo? Lembrando só o fenômeno de Raynaud, que ele pode ter 3 fases, em geral são obrigatórias ter no mínimo 2 fases, né? Que é a palidez, a cianose e a hiperemia. Em geral, elas seguem essa sequência. Ali podem ser desencadeadas por alguns fatores, mas nessa doença, o fenômeno de Raynaud é precoce e tende a perdurar ao longo da doença. Junto com o fenômeno de Raynaud, nós podemos ter a lesão de pele, que pode começar com placas eritematosas violáceas, né? Então placas ali com alteração de coloração ao exame físico, que vão culminar com placas escleróticas, tá certo? Vai esclerosar a pele, essa pele vai ficar atrofiada, certo? E isso vai causar um espessamento cutâneo, que na forma cutânea limitada, em geral, é restrito à extremidade dos membros, principalmente superiores, mas pode acometer membros inferiores, tá certo? E, em alguns casos, a face. Mas mais comum na extremidade dos membros, na forma cutânea limitada. Beleza, Doc? Que é isso aqui que vai mostrar nessa figura aqui, Doc. Perceba a mão do nosso paciente toda atrofiada, toda esclerótica, com ali os dedos em posição de flexão, justamente por esse acometimento da pele do paciente, por essa deposição de fibras de colágeno ali na pele do paciente, impedindo essa movimentação, tá certo? Aqui em extremidades, na forma cutânea limitada. Junto com isso, a gente pode ter atrofia da pele do paciente, telangiectasias, laceração da pele espontânea ou por pequenos traumas, justamente por esse prejuízo ali da integridade das camadas da pele do paciente. E também podemos ter a ulceração na ponta dos dedos, que pode ser pela vasculopatia ou pela atrofia da pele, que a gente chama de pitching scars, beleza? Que são essas lesões aqui na pele atrofiada do nosso paciente. Pode ter um dedo, pode ter em vários dedos e pode também causar necrose dos dedos essa ulceração, tá certo? Pode ser só assim essa alteração estética, que também atrapalha o paciente, mas essa alteração pode causar úlceras que não cicatrizam, pode necrosar o dedo por essa alteração da esclerose sistêmica cutânea limitada, beleza? Agora falando um pouquinho da esclerose sistêmica cutânea difusa, que é uma outra face dessa doença. Na esclerose sistêmica difusa, a gente pode também ter o fenômeno de Raynaud, mas em geral ele é um acometimento mais tardio. Ele já acontece quando a doença está em progressão. Pode se iniciar antes das outras manifestações? Pode, Doc. Mas na forma cutânea difusa, ele tende a ser um pouco mais tardio em termos de manifestação. Junto com isso, a gente também pode ter lesões de pele, seguindo aquele mesmo padrão, que nesse caso podem ter lesões mais edematosas, então o paciente pode ter edema, pode ter aquele dedo edemaciado, dedo em salsicha, que progridem para uma fase fibrótica, que podem culminar com o mesmo aspecto de mão que eu acabei de mostrar. Ele pode ter doenças da tireoide, justamente por essa fibrose acometendo essa glândula, síndrome do túnel do carpo, a própria dactilite, que pode ser uma manifestação dessa fase edematosa da pele, e a calcinose, né, no nosso paciente. Essa aqui é uma foto típica do paciente com esclerose sistêmica, que é a face esclerodérmica. Perceba que essa redução ali da abertura da boca do paciente, o nariz um pouco mais afilado, que são, manifestações dessa doença. Junto com essa manifestação de pele, que na esclerose sistêmica cutânea difusa pode acometer já mais troncos, região mais proximal dos membros, face com mais intensidade, não só membros, extremidades de membros, como na doença limitada. Aqui a gente pode ter, além disso, sintomas sistêmicos de outros órgãos. Aqui, o principal órgão acometido é o trato gastrointestinal, principalmente o esôfago, por acometimento da musculatura, por acometimento das camadas ali que fazem o esfíncter esofágico, principalmente inferior. Isso vai causar com um sintoma dos nossos pacientes, que pode cursar com disfagia, mas também pode cursar com uma doença do refluxo gastroesofágico precoce. Além do esôfago, Doc, a gente também pode acometer o estômago do nosso paciente, causando uma gastroparesia, e ectasias vasculares, assim como alterações vasculares na pele, como as telangiectasias. A gente pode ter essas ectasias vasculares
no estômago, ali na região gástrica. Além disso, podemos ter sintomas do intestino mais baixo, ali no intestino delgado, no intestino grosso, causando diarreia, doenças desabsortivas, até pseudoobstrução. Tudo isso por esse acometimento dos vasos e esse acometimento das camadas ali do órgão, tá certo? Cursando com fibrose, e essa fibrose vai causar esses outros sintomas. Seja por disfunção de esfíncter, seja por disfunção de musculatura, seja por disfunção vascular. Beleza? Então, se o paciente tem sintoma de pele, lembrar de procurar sintomas do trato gastrointestinal. Além, do trato gastrointestinal, os pulmões também são outros órgãos comumente acometidos na forma cutânea difusa. Nos pulmões a gente pode ter doença intersticial, principalmente do padrão PINI, tá certo? E hipertensão pulmonar, justamente por fibrose das estruturas pulmonares. Essa fibrose pulmonar pode cursar com um aumento ali das estruturas, um aumento da resistência para as estruturas vasculares, que saem do coração direito e vão para o pulmão, causando hipertensão pulmonar. Então, tem que pesquisar trato gastrointestinal, tem que pesquisar sintomas pulmonares, dispneia, principalmente no nosso paciente, ortopneia, intolerância ao esforço. Beleza? Além desses dois sistemas, temos também o acometimento cardíaco na esclerose sistêmica cutânea difusa, podendo ter anormalidades de condução, bloqueios de ramo, bloqueios divisionais, a pericardite e alterações valvares, que são em geral mais raras, mas podem acontecer. Em geral, quando acontecem, são mais tardias. Agora, o mais comum é o esôfago, junto com os outros órgãos do trato gastrointestinal. O pulmão é comum também acometer. Coração, um pouco mais raro, mas acomete. Agora, o rim é um órgão de acometimento também comum, menos que o esôfago, mas muito importante. Porque aqui, Doc, a gente tem um acometimento específico da esclerose sistêmica cutânea difusa, que é a chamada crise renal esclerodérmica. Nessa crise renal, a gente pode ter sintomas pelo acometimento principalmente vascular ali das artérias renais. Isso pode cursar com sintomas de hipertensão, principalmente um paciente que não tinha hipertensão, mas podemos ter normotensão, o que cursa com pior prognóstico. Em geral, se tem hipertensão, é uma hipertensão aguda, que não é explicada por alguma outra causa, podendo cursar com injúria renal aguda, anemia hemolítica microangiopática, simulando púrpura trombocitopênica, tá certo? Simulando síndrome hemolítica urêmica, e alguns outros achados, principalmente em exames, como proteinúria discreta, cilindros granulosos, hematúria no exame de urina macroscópica. Então, quando a gente tem crise renal esclerodérmica, em geral, nas provas, quando vão cobrar da gente, eles colocam um paciente com esclerodermia, ou com alguns comemorativos de esclerodermia, lesão de pele, sintomas constitucionais, e uma hipertensão aguda com injúria renal aguda. O que a gente tem que pensar para esse paciente? Tem que pensar na crise renal esclerodérmica, tem que vir na tua cabeça rápido, Doc. E o que a gente faz para esse paciente? O principal tratamento nessa condição é o uso de IECA ou BRA, inibidores, receptor de angiotensina, certo? Ou os BRA. Beleza, Doc? Então a gente tem que usar essas medicações para tratar a crise renal esclerodérmica, tá certo? São elas que vão nos ajudar, junto com as outras medidas clínicas, mas elas são as principais. Além disso, temos alguns fatores de risco que podem cursar com a crise renal esclerodérmica no paciente com esclerose sistêmica. A doença inicial, então, geralmente a crise renal esclerodérmica acontece nos primeiros anos da doença. Claro, pode acontecer mais tardiamente? Pode, mas é mais comum acontecer no começo, tá certo? Então, o paciente que está recém-diagnosticado com esclerose sistêmica, a gente tem que ficar de olho para essa crise renal esclerodérmica, orientar o nosso paciente para isso. Quando a gente tem uma doença com envolvimento cutâneo rápido e progressivo, a gente tem que ficar de olho porque isso pode ter envolvimento renal rápido, com uma crise renal esclerodérmica, e se o paciente tem esses anticorpos, anti-RNA1 e 3 positivos. Beleza? Junto da crise renal esclerodérmica, a gente também pode ter, em termos de acometimento renal, a doença renal crônica. Justamente por um acometimento mais progressivo, um acometimento mais insidioso do rim, enquanto parênquima renal, causando uma DRC, uma doença renal crônica. Tá certo? Então isso também pode acontecer e pode ser às custas da esclerose sistêmica.
mas o mais importante e agudo é a crise renal esclerodérmica que você tem que lembrar. Outra coisa importante para falar dessa doença é que quando a gente fala para um paciente que ele tem esclerose sistêmica, uma coisa que tem que vir na nossa cabeça e que a gente tem que lembrar e procurar algumas coisas ativamente é que essa doença ela pode estar associada a algumas neoplasias. Então, esclerose sistêmica é fator de risco para ter câncer. Tá certo, Doc? É isso que a gente tem que lembrar. E esse fator de risco é tempo de doença dependente, sendo que os mais comuns, as neoplasias mais comuns são neoplasias de pulmão e o adenocarcinoma esofágico. Esse adenocarcinoma esofágico falam que pode ser justamente, na literatura fala que pode ser justamente pela doença em si, mas justamente também, além da doença, pelo acometimento ali do esôfago, causando doença de refluxo, que pode propiciar um esôfago de Barrett e pode propiciar o desenvolvimento de adenocarcinomas. Tá certo? Então, esses dois órgãos são os principais. São as duas principais neoplasias, doença tempo dependente. Então, conforme a gente tem o tempo de doença, essas neoplasias podem desenvolver ao longo da doença. Agora, temos outras neoplasias, também facilitadas por uma esclerose sistêmica, que são tempo-doença independentes, como câncer de mama, câncer de ovário e os linfomas. Então, como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Primeira coisa é a suspeição clínica. Alterações de pele, alterações de órgão-alvo, paciente com sintomas constitucionais. Você está percebendo alguma alteração na pele do nosso paciente, ele está trazendo ativamente, tem aqueles pitchings reais. Tu tens que pensar em esclerose sistêmica. Pensando na esclerose sistêmica, você tem que avaliar se não tem um acometimento difuso de alguns órgãos-alvo, principalmente o esôfago, que é o mais comum, e o pulmão. Para isso, tu vai usar a endoscopia para avaliar o esôfago e uma tomografia de tórax para avaliar os pulmões. Outro exame muito importante, justamente por esse acometimento vascular dessa doença, é a capilaroscopia periungueal. Geralmente é feito por um médico que sabe fazer esse exame, que ele vai olhar os capilares ali da região da base da sua unha. Porque na esclerose sistêmica a gente pode ter alterações vasculares e a gente pode visualizar elas nessa região de leito ungueal, em que a gente vai ter ectasia de capilares, microhemorragias, áreas que não vão haver vascularização, ou seja, áreas desvascularizadas, são achados bem sugestivos de esclerose sistêmica, tá certo? Então, esse é um exame muito bom para tu lançar mão, que é um exame prático, quando disponível, pode ajudar bastante. Além disso, Doc, além dessa investigação clínica, a gente tem alguns autoanticorpos que são importantes para essa doença. O primeiro deles é o anticorpo antitopoisomerase 1, que é mais presente na forma cutânea difusa, tá certo? Então, cutânea difusa, antitopoisomerase 1. Agora, o anticentrômero, que é um outro anticorpo, ele é mais presente na forma cutânea limitada, tá certo? Então, centrômero é cutânea limitada. Centrômero, cutânea limitada, beleza? Agora, o anti-RNA polimerase 3 também é mais presente na forma cutânea difusa, tá certo? Lembrando que o anti-RNA polimerase 3 geralmente está mais associado ao desenvolvimento da crise renal esclerodérmica, tá certo? Então, tu pesquisou o paciente esses anticorpos aqui e tem RNA polimerase 3, lembra, fica mais de olho, avisa o paciente que pode estar mais associado com essa crise renal esclerodérmica, beleza? E, como é uma doença autoimune, ela pode ter outros anticorpos menos específicos, como a presença do FAM positivo, tá certo? Que não é um anticorpo específico, mas sim um padrão de análise, tá certo, Doc? Então pode ter FAM positivo nessa doença. Se tiver FAM positivo, é mais um fator para o diagnóstico, mas esses aqui são os anticorpos mais específicos para a esclerose sistêmica, tá certo? Aqui nós temos alguns critérios classificatórios, desenvolvidos pela ACR e pela EULAR em 2013, em que eles nos mostram aquilo que a gente falou do exame físico, do quadro clínico do nosso paciente. Então, cada questão do quadro clínico que está mais presente vai pontuar para somar critérios para essa doença. Então, perceba aqui que o espessamento cutâneo em ambas as mãos, que acomete a região proximal das metacarpofalangianas, pontua 9, geralmente é um critério exclusivo para a doença. Agora, temos esses outros critérios aqui, como a esclerodactilia, o espessamento distal, dedos edemaciados, vão pontuar 2, os pitching scars, as úlceras digitais, telangiectasias na pele ali,
A capilaroscopia alterada também pontua presença de lesão de órgão-alvo, como hipertensão pulmonar, fenômeno de Raynaud e os autoanticorpos que a gente acabou de comentar. Lembrando então, Doc, que esses daqui são critérios classificatórios, a gente tem que lembrar deles, mas é mais importante agora a gente lembrar da doença em si, das manifestações dela, do acometimento de pele. Se a gente pensar nessa doença com as alterações ali, principalmente de ponta de dedo, esse fenômeno de Raynaud, ver se o paciente tem sintomas do trato gastrointestinal, se tem dispneia, se tem alguma outra alteração, se ele não é hipertenso, para lembrar da crise renal esclerodérmica. Beleza? E o tratamento, Doc, não tem um tratamento específico para esclerodermia. O tratamento, em geral, é focado no órgão acometido por aquela doença. Então, se a gente tem fenômeno de Raynaud, a gente vai usar o tratamento que a gente tem para fenômeno de Raynaud, que pode ser beta-bloqueador, inibidores da fosfodiesterase tipo 5, alguns antidepressivos, losartana, alguns venoativos ali. Se o paciente tem úlcera digital, também vai de encontro com algum desses tratamentos, tá certo? A hipertensão pulmonar, a gente pode usar essas outras medicações, também inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. Na crise renal esclerodérmica, lembrar do IECA ou do BRA, que é o mais importante, e evitar corticosteroides. Se necessário, terapia renal substitutiva, que seria a hemodiálise, e, por fim, a transplante renal, mas lembrar principalmente do IECA e dos BRAs. Se o paciente tem fibrose cutânea, a gente pode lançar a mão de alguns imunossupressores e alguns outros imunobiológicos, mas ainda nada muito incisivo. A doença pulmonar intersticial também podemos lançar mão de algumas dessas drogas. A doença musculoesquelética também vai de encontro com isso. No trato gastrointestinal, tratar a doença do refluxo. Tratar, se tiver crescimento, supercrescimento bacteriano por alteração da motilidade ali, também tratar. Então, é uma doença que o tratamento é voltado para onde ela está acometendo e não para o tratamento da doença como condição clínica. Tá certo, Doc? E por fim, em termos de prognóstico para a esclerose sistêmica, a gente tem que o sexo masculino, a idade avançada de início da doença são fatores de pior prognóstico, o espessamento cutâneo extenso ou rapidamente progressivo também são pior prognóstico, presença de anticorpo antitopoisomerase 1 é pior prognóstico e ausência de anticentrômero são fatores de pior prognóstico. A ausência de anticentrômero é justamente porque o anticentrômero tende a ter uma forma cutânea limitada. E Doc, para a gente fechar, tem um macete aqui para a gente lembrar da esclerose sistêmica cutânea limitada, que é o macete, o mnemônico CREST, que cada letra dele vai representar uma coisa que a gente tem que lembrar nessa doença. O C é de calcinose, que essa doença pode causar calcinose ali na pele do paciente. O fenômeno de Raynaud, que geralmente é precoce nessa doença. O acometimento esofágico, tá certo? Principalmente doença do refluxo gastroesofágico. A esclerodactilia, o S de esclero, tem um E aqui na frente, mas o S é só para a gente lembrar de esclerodactilia, tá certo? Que é justamente esse acometimento do dedo. E as telangiectasias, que podem ser em diversos lugares, podem ser aqui em região de mãos, principalmente na região de face do nosso paciente, tá certo? Então lembra do CREST, calcinose, Raynaud, esôfago, esclerodactilia e telangiectasia, esses 5. Tá certo, Doc? Vamos voltar para aquela questão lá do começo para a gente ver se a gente consegue responder agora. Com relação aos quadros limitados e difusos da esclerose sistêmica, assinale a alternativa correta. No quadro difuso, é incomum haver acometimento pulmonar. Falso, Doc. No quadro difuso, é justamente comum ter o acometimento do pulmão, do esôfago, do coração e do rim. Tá certo? A calcinose é mais frequentemente encontrada na esclerose sistêmica limitada. Tá certo, Doc? Lembra desse mnemônico que a gente acabou de falar. Esse mnemônico é para a esclerose sistêmica limitada. Aqui tem calcinose, então a calcinose é mais frequente na esclerose sistêmica limitada. Tá certo? Então essa é a nossa alternativa, é a correta. O acometimento renal também é mais frequente na esclerose sistêmica limitada? Não, Doc. É mais frequente na forma cutânea difusa, justamente porque ela é difusa. Ela pode pegar outros órgãos além da pele. E a síndrome CREST, que é esse mnemônico aqui, está presente na esclerose sistêmica difusa? Não, Doc. Geralmente a síndrome CREST é da forma limitada. Então, essa é a resposta. Agora vamos fazer só mais alguns flashcards para a gente lembrar da tríade, para a gente lembrar do que a gente viu na aula de hoje.
Qual que é a tríade fisiopatológica da esclerodermia? Autoimunidade, vasculopatia e fibrose. A esclerose sistêmica que acomete pele e órgãos é a cutânea difusa. Ela acomete as pele e, em geral, outros órgãos. Geralmente, quando ela acomete a pele, ela pode, além de extremidades de membros, pegar face e tronco, beleza? A forma cutânea, vamos descobrir qual. Temos fenômeno de Raynaud precoce. Qual forma cutânea que tem fenômeno de Raynaud precoce, que em geral pode acontecer até antes das outras manifestações da pele, é a cutânea limitada. Qual o principal órgão acometido no trato gastrointestinal na esclerose sistêmica difusa? É o esôfago. Pode dar doença do refluxo, pode ter pirose retroesternal, pode ter outros sintomas de refluxo. Quais os dois acometimentos pulmonares na esclerose sistêmica? Pode fazer doença intersticial e pode causar hipertensão pulmonar, beleza? Geralmente a PINE aqui, na doença intersticial. Qual que é o tratamento da crise renal esclerodérmica? É importante saber isso na ponta da língua, IECA ou BRA, certo? Qual o anticorpo relacionado com a crise renal esclerodérmica? Anticorpo anti-RNA polimerase 3, tá certo, Doc? Lembrando que o anticentrômero, em geral, é mais ligado com a forma cutânea limitada, tá certo? E esse aqui, anti-RNA polimerase 3, é mais ligado com a forma cutânea difusa e com a crise renal. Resumindo, Doc, a gente tem uma alteração vascular, autoimunidade, sendo que esses dois acometimentos causam fibrose. Na forma cutânea limitada, a gente tem o fenômeno de Raynaud precoce e o mnemônico CREST, calcinose, fenômeno de Raynaud, acometimento esofágico, esclerodactilia e telangiectasias. Na cutânea difusa tem as alterações de pele, mas tem acometimento em outros órgãos, incluindo crise renal esclerodérmica. O diagnóstico perpassa pelo quadro clínico, autoanticorpos, a capilaroscopia ungueal e a lesão de órgão-alvo dos outros órgãos acometidos, tá certo? E o tratamento é voltado para o local acometido. Beleza, Doc? Essas foram as referências e até a próxima aula.